começando a nossa jornada falando então do Oriente Médio. E aqui, pessoal, nós temos um mapa, né, das nações que compõem o Oriente Médio. Deixa eu botar aqui mais um apontador. Das nações que compõem o Oriente Médio. A gente vai ver que isso aqui vai variar de classificação para classificação, tá? Então temos aqui parte do norte da África, né, como a parte do Egito, parte do oeste da Ásia, aqui na Turquia, chamado Oriente Próximo, não a parte europeia, a parte asiática, né, da Turquia, a Península Arábica, e aí nessa classificação chega até o Afeganistão. Não entra, por exemplo, o Paquistão, mas existem classificações onde nós temos aí o Paquistão no Oriente Médio. Então colocamos aqui o mapa, só para a gente ter uma ideia, né, de uma das possíveis classificações de Oriente Médio, quais são as nações que compõem o Oriente Médio. E importante, o Enem não tem cobrado... O Oriente Médio, pessoal, cai muito nas provas de vestibular. E o Enem, a gente vai fazer 6 questões no final da aula. Tá? Lembrando que todo esse material está aí no link de descrição do vídeo. Se vocês quiserem baixar o material, é só ir no link de descrição, para vocês baixarem todos os slides da aula de hoje em PDF. Ok? O Enem não costuma cobrar muito essa questão conceitual do Oriente Médio, mas ela é muito importante. Espero que cobre, né, para os anos futuros e que outros vestibulares também, que já caiu essa questão conceitual de Oriente Médio. Há uma séria problematização, pessoal, do conceito de Oriente Médio. Isso é muito importante a gente saber. Por quê? O Oriente Médio, está aqui no texto, é composto de vários países e territórios dentro ou perto da região entre o norte da África, o sul da Europa, a Ásia Central e o sul da Ásia. O sul da Europa aqui pegando, né, a partezinhas como eu falei, um pedacinho outro da Turquia, muito pouquinho. Tá? Algumas classificações podem incluir ou excluir países ou regiões, isso é importante, dependendo dos critérios da perspectiva que utilizam. Então, como eu disse, tem classificações que colocam o norte da África quase que todo, como se fosse o Oriente Médio. Tem classificações que colocam o Paquistão, classificações que não colocam. Já vi classificações sem o Afeganistão. Boa parte contém o Afeganistão. Turquia, muitos não colocam Turquia como Oriente Médio, outros colocam até a parte europeia da Turquia. Então isso vai variar. Muito importante aqui é Oriente Médio, mas é Oriente para quem? Porque Oriente, em tese, se fosse ao leste, né? Ocidente ao oeste. Então, essa é a grande problematização. Por quê? O conceito de Oriente Médio, ele é um conceito construído pelos europeus. É um conceito eurocêntrico, que vai, então, ser criado como uma forma da Europa categorizar, classificar centenas de etnias, de culturas diferentes, né, de nações, como se fossem a mesma coisa. Então, isso é bem problemático, esse conceito de Oriente Médio. Inclusive, um literário, Eduardo Said, fez um livro muito bom chamado Orientalismo, né? Uma obra de referência que praticamente iniciou toda essa discussão no final da década de 70. E o Eduardo Said, ele vai, então, afirmar que o conceito de Oriente Médio é uma forma de opressão, muito ligado à época da partilha da África e da Ásia, no imperialismo, século XIX, e que vai adentrar o século XX. Então, eu acho que essa problematização, seria importante isso cair em prova. Por quê? Porque a gente tem nossa aula de cartografia, vamos ter esse ano ao vivo, tem aula com o professor Juan Fernandes gravado de cartografia, tivemos aula ao vivo no passado de cartografia também. Tá? E na aula de cartografia, a gente comenta que os mapas são construções. E que, logicamente, o principal mapa mundi utilizado vem a partir da Europa, e aí, então, os europeus estão no centro do mapa e na parte de cima. Então, os mapas, eles são construções, essas categorias são construções, e aqui, então, o conceito de Oriente Médio, ele é um conceito europeu, assim como Oriente Próximo, como a Turquia muitas vezes é chamada, né? A Turquia é chamada de Oriente Próximo,
Extremo Oriente, que aí seria Japão, Coreia, até a China, né? Extremo Oriente. Então, reparem, tem o Oriente Próximo, que é próximo da Europa, mais próximo, o Oriente Médio e o Extremo Oriente. Né? Então, nós temos aí essas classificações que refletem a influência europeia. E, a partir dos estudos do Eduardo Said, muito importantes, vai implicar e estabelecer uma hierarquia, uma oposição entre Ocidente e Oriente. Oposição que às vezes a gente usa, eu uso muito, né? Não falo filosofia ocidental, filosofia oriental, mentalidade ocidental, só que isso é muito perigoso. É um saco de gato, a gente tem que toda hora ter muito cuidado para utilizar esses conceitos, ok? Dando uma olhadinha no chat, lembrando aqui, qualquer coisa é só vocês darem um alô para a gente aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem no chat. Bem, então, primeira parte da aula importante. Oriente Médio é um conceito europeu, tá? Composto aí por volta de 18 países, mas isso muda, às vezes tem menos países, um pouco mais. A gente olhou o mapa ali. E é um conceito, então, bem problemático, porque ele deixa embutido ali uma hierarquia, uma influência europeia, uma forma de categorizar. Todos esses povos são muito distintos, né, da mesma forma. Enfim, então é bom a gente ter essa atenção, ok? Eu acho isso muito importante, porque acaba até obscurecendo, né, acaba deixando de lado todo o dinamismo, toda a diversidade cultural que nós temos aí na região.